abuso e a exploração sexual são formas silenciosas e cruéis de violências contra crianças e adolescentes. Geralmente, são praticados por pessoas queridas da confiança da vítima ou por conhecidos, o que torna o problema ainda mais complexo e velado. Assim, a grande maioria dos casos nem chega a ser denunciado ou leva anos até que seja desvendado. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas. A vítima carrega esse segredo por longo tempo, sofrendo de forma reiterada e silenciosa. Os efeitos são devastadores. Medo, mudanças comportamentais, baixa autoestima e dificuldade de estabelecer vínculos afetivos são alguns deles. Um dos temas mais constrangedores ao Brasil, não apenas à própria sociedade brasileira, como no âmbito internacional, é a existência da chamada prostituição infantil. A despeito de todos os esforços do Estado no enfrentamento deste problema, há a permanência de uma realidade hostil para muitas crianças nas regiões mais pobres do país. Segundo a Unicef, em dados de 2010, cerca de 250 mil crianças estão sendo prostituídas no Brasil. De forma geral, a prostituição infantil trata-se da exploração sexual de uma criança a qual, por vários fatores, como situação de pobreza ou falta de assistência social e psicológica, torna-se fragilizada. Dessa forma, tornam-se vítimas do aliciamento por adultos que abusam de menores, os quais ora buscam sexo fácil e barato, ora tentam lucrar corrompendo os menores e conduzindo-os aos mercados da prostituição. Nos últimos anos, a prostituição infantil tem gerado um negócio conhecido como turismo sexual, onde pedófilos do mundo todo visitam cidades turísticas do Brasil simplesmente à procura de garotos e garotas com idade entre 9 e 17 anos para a prática de sexo, e movimentam milhões de dólares por ano, o que acaba levando empresários do meio do turismo em geral a apoiar esse tipo de prática reprovável. Causas. As principais causas da prostituição infantil no Brasil são a pobreza e os fatores derivantes dela, famílias mal estruturadas, miséria extrema, falta de acesso à educação e etc. Possíveis soluções. Não é fácil encontrar uma solução em curto prazo para o problema da prostituição infantil. Leis mais rígidas contra os abusadores, educação de qualidade e acessível a todos, políticas de combate e prevenção a drogas, programas sociais de auxílio às famílias de baixa renda, conscientização do problema através de campanhas e propagandas, são alguns exemplos de que pode ser feito para aplacar esse mal que atinge e denigre a sociedade em nosso tempo. Me ajuda, estou sofrendo abuso sexual, dizia o bilhete entregue por uma criança de 12 anos, moradora de Chapecó, no qual ela denunciava o seu padrasto por abuso sexual através de um bilhete entregue ao motorista do transporte escolar que ela utilizava. Denúncia feita após a criança assistir a uma palestra realizada pelo Conselho Tutelar da cidade, que fazia parte de apresentações sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil oferecida aos alunos da cidade, cuja palestra tinha por objetivo orientar as crianças e jovens sobre os limites que pessoas desconhecidas ou familiares devem respeitar em relação ao contato com eles e seus corpos. Após essas apresentações, 8 estudantes procuraram o órgão e relatam ter sofrido algum tipo de abuso. O abuso, quando me perguntam quando começou, provavelmente começou quando eu era muito pequena, 2, 3 anos de idade, e ele só se encerrou aos 14 anos de idade, no dia em que eu menstruei. A figura que realmente trazia um pouco de equilíbrio na minha casa, e quando eu falo equilíbrio é emocional, é o equilíbrio financeiro, era meu avô materno. E ele tinha essa coisa de chegar na minha casa, na casa dos meus pais, e falava, olha, como vocês brigam muito, as crianças não podem assistir isso. Então eu vou levar os menores para ficar na minha casa. E ali ele fazia essas coisas, assim, na madrugada, na noite ele sempre procurava a minha cama. Até que depois ele começou o toque na minha vagina, no meu corpinho. E isso era feito na sala, né, na sala de estar. Às vezes a esposa dele, minha avó, cozinhando e ele na sala me molestando. Mas aí eu comecei a trabalhar uma dinâmica, se eu ficar bem quieta, vai acabar rápido. Então eu ficava paralisada mesmo
só esperando acabar. Eu sou filha da violência doméstica, né? Porque eu não conhecia outra realidade. Meu pai era um homem extremamente violento. Ele já chegava sempre com muita violência. Quando estava alcoolizado, esse era o gatilho. Com o passar dos anos, a minha mãe, para sobreviver a essa violência, também se tornou alcoólatra. Eu compreendo que ali eu formei a concepção do amor. O amor é isso. Você pode apanhar e você chama de meu bem. Então, eu comecei a associar o amor à dor. Né? Em uma noite, eu tinha 11 anos, eu era a única pessoa da casa e meu irmão caçula era um bebê de 8 meses, estava no berço. E a minha mãe perdeu o controle mesmo, houve uma nova briga, ela não aguentou mais e ela acabou assassinando meu pai. Quando meu pai morreu, aí ele mudou a dinâmica, aí houve uma conversa sobre a guarda. E aí foi pior, porque aí aquilo que era só de final de semana começou a ser diário. Cada vez que ele ia atrás de mim, ele arrancava um pedacinho de mim. E como o meu conceito de amor era associado à dor, eu achava que eu merecia aquilo. Mas a escola foi fundamental. A conversa, e não só a matéria, mas a socialização, ouvir dos meus amigos como é que eram as dinâmicas das casas deles, que era diferente. Estar na casa desses amigos e ver como os pais se comportavam com os filhos, que não era como meu avô se comportava comigo. Eu comecei a ver que estava diferente, que era errado. Eu falo para que outras pessoas, principalmente crianças, e aqueles que cuidam dessas crianças, tenham consciência de que isso pode estar acontecendo dentro da sua casa. Eu tenho certeza que minha mãe achava que a maior segurança era me mandar para casa do meu avô, que era melhor eu não ver aquilo tudo que estava acontecendo com ela. E ela não sabia que estava me entregando na mão da pior pessoa. Eu fiquei, acho que num estado meio de paralisia emocional por muito tempo, mesmo buscando terapia toda a adolescência. Mas aí eu tive um encontro espiritual mesmo, aos 25 anos de idade, e eu voltei na minha casa, né, na casa onde eu cresci, naquele caos. E quando eu entrei na minha sala, dentro desse ambiente espiritual, eu vi a Tina ali, sentada, pequenininha. E eu cheguei e conversei com ela, né? Não tinha ninguém perto. E foi uma conversa muito, sabe, de trazer segurança para ela. E falar para ela, olha, você vai vencer. Vai dar tudo certo. Um dia você vai olhar para trás e vai falar, nossa, você tem os melhores amigos do mundo. Você tem 2 filhas incríveis. Nada do que você está sofrendo agora vai ser em vão. Essa dor vai ser a melhor ferramenta de trabalho que você vai ter lá no futuro. E aí ela balançou a cabecinha assim, sabe, ainda muito assustada. Eu falei para ela, vai dar certo. E aí soltei a mãozinha dela assim, voltei para onde eu estava fisicamente. Foi libertador, sabe, saber que alguém foi lá e cuidou dela. Que ninguém cuidou dela naquele período todo. E é assim que eu sobrevivo. Infelizmente, o relato de Tina não é um caso isolado, mas se trata de uma dor e um sofrimento de milhares de crianças ao redor do país. Mais de 18 mil casos, somente em termos de violência sexual contra crianças e adolescentes, foram registrados em 2021 no Brasil e, desde então, esse número só cresce. Em 2022, 4.486 denúncias foram registradas no país só nos primeiros meses. Entretanto, apesar do alto número de denúncias, poucas delas são notificadas, tendo em vista que a vítima sofre manipulação e medo impostos pelos seus agressores, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Assim como no caso de Tina, devido à falta de diálogo sobre o assunto na sociedade, seja na família ou na escola, muitas crianças e adolescentes são vítimas de atividades que violam sua dignidade sem sequer serem capazes de perceber a situação abusiva às quais estão sendo submetidas, pois como estão em desenvolvimento, não possuem a devida maturidade. Por isso, um dos passos mais importantes para combater esse tipo de violência é conversar sobre o tema, utilizando o entendimento adequado para cada idade.
É fato que a discussão sobre a educação sexual para as crianças e adolescentes é um assunto extremamente complexo, cuja sociedade como um todo possui grande resistência. Entretanto, vale ressaltar que, nesse sentido, negar e não promover os direitos à educação sexual de crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar ou outras políticas sociais também pode ser considerada uma forma de violência. Impossibilitar o acesso à informação e espaços de proteção a este público pode impedir, por exemplo, a coibição e ruptura do ciclo de violência sexual a qual essa criança pode estar sendo submetida. Portanto, defender os direitos à educação sexual é defender a dignidade humana e, ao mesmo tempo, implica enfrentar e prevenir quaisquer formas de dominação e coerção sexual contra crianças. E para o sucesso dessa tarefa, no âmbito das instituições públicas, conforme expresso no guia escolar, a escola tem um papel essencial, ocupando um lugar estratégico no enfrentamento da violência sexual infantil e na prevenção dos alunos, pois é nela que se trabalham os saberes, afetos, normas e como se constroem os modelos na sociedade. Além de ser fator importante a participação da família na instrução dessas crianças dos limites que conhecidos ou familiares jamais podem exercer sobre elas. Dito isso, é preciso construir espaços de resistência e reflexão, uma vez que trabalhar na perspectiva dos direitos humanos significa sair do isolamento e construir coletivamente o enfrentamento, respeitando as diferenças de realidade de cada um. É preciso garantir a participação de todas as forças que compõem o ambiente escolar: diretores, supervisores, orientadores e professores, além da comunidade e estrutura familiar, como um todo, através de um diálogo aberto na busca pelo combate e exploração do abuso sexual infantil, com o objetivo de proteger todas as nossas crianças e adolescentes. A violência sexual, nas formas de abuso e exploração sexual contra a população infantil, está presente em toda a história da humanidade, com diferentes significados sociais a depender da época de sua manifestação. Inclusive, nem sempre foi considerada violação dos direitos humanos. Chauí, filósofa e estudiosa, explica que uma característica da violência é a transformação de sujeitos desejantes e racionais em meros objetos, explicitando a forma das relações de poder assimétricas que sustentam as manifestações da violência sexual. Além disso, segundo Dopke, doutora conselheira do Ministério Público que fala sobre o combate à exploração e abuso sexual infantil, diz que esse abuso pode ser tanto intrafamiliar quanto extrafamiliar. No caso do abuso intrafamiliar, a prática ocorre no próprio ambiente familiar. O abusador faz parte da família da vítima, com algum grau de parentesco. Já no caso do abuso extrafamiliar, o membro não faz parte da família, podendo ser qualquer pessoa que possua algum contato com a vítima. Nos dois casos, a criança é utilizada pelo adulto para satisfazer suas vontades. Esse tipo de violência contra crianças e adolescentes é o desrespeito quanto à dignidade da vítima, pois é a relação de poder perversa e estruturante por mexer com o psicológico e físico da criança. As vítimas dessa violência demonstram comportamentos diferenciados de outras crianças e são desestruturadas na sua própria identidade, pois não entendem o que está acontecendo, apesar de muitas vezes sentirem que é errado e acabar por se culpabilizarem quanto ao abuso. 18 de maio é o Dia Nacional do Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essa data foi escolhida em alusão ao caso Araceli, a menina que aos 8 anos foi raptada, drogada e violentada física e sexualmente por vários dias. Antes de ser morta, ter seu corpo desfigurado por ácido e abandonado em terreno baldio, em Vitória do Espírito Santo, em um crime que permanece impune. Para que casos como esse não se repitam, não se cale, denuncie, diz que sim.